Olá, meus queridos, eu sou a professora Sheila e hoje estou aqui para ministrar a aula de Administração de Condomínio, módulo 3. Nós já falamos sobre administração segmentada para o ramo de condomínios, gestão condominial, formas de gestão e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os documentos técnicos dos condomínios, tá bom? Quem que é o responsável pelos documentos do condomínio? O síndico atual e o seu sucessor. Como assim, professora? A partir do momento que você se torna síndico, você fica responsável por tudo aquilo que a gestão anterior passou para você. O que acontece? Se tiver algum documento lá e você precisar ter que se perder, né? No caso assim, não é precisar, e sim se perder no local ou extraviar, você que será responsável. Então prestem atenção nisso, tá bom? E o direito. Qualquer condômino pode requisitar mediante agendamento, lógico. Como assim? Ah, eu quero ver a prestação de contas de 2014. Ok, o condômino pode ir lá verificar a prestação de contas mediante agendamento, que vocês podem se organizar da melhor forma, como administradora ou como síndico também, tá bom? E quais são os documentos que o condomínio possui? Esses daqui são os documentos básicos que todo condomínio tem que possuir. Convenção de condomínio, regimento interno, livro de atas e presença e o cadastro de condôminos. Convenção de condomínio, pessoal, é como se fosse um manual de como será aquele condomínio. É um condomínio edilício, é um condomínio que vai ter sua fundo reserva de 10% da taxa condominial. Ele não vai tratar de particularidades, ele vai tratar de um regramento geral do condomínio. O regimento interno, ele é tratado já com particularidades, tá bom? Vamos ser sanções que você coloca no regimento interno. Fez alguma proibição, vai pagar a multa de tanto, tá bom? O livro de atas e presença, hoje esse livro ele se torna virtual. O que acontece? Quando você repassa para a gestão, você tem que imprimir todas as atas e entregar para o novo síndico para que ele possa ter em mãos, ou enviar em arquivo para ele também, tá bom? E o cadastro de condômino tem que ser atualizado sempre. Por quê? Porque com as mudanças, inquilinos que entram, inquilinos que saem, tem que estar sempre atualizado para que possa ser feita a cobrança da forma certa e também para você conhecer os condôminos que ali residem, tá bom? As plantas, especialmente as que se referem à rede hidráulica e elétrica. Como assim? Pessoal, vamos por um edifício. Você tem ali uma rede de esgoto, você tem um problema no esgoto. Tem que ter essas plantas para quê? Para que um técnico, quando chega aqui, fala assim, olha a planta e fala, eu vou ter que quebrar daqui e aqui para poder resolver esse problema. Entendeu? E todos os contratos de serviço de terceirização ou manutenção. Temos a recerca elétrica terceirizada, contratinho ali. O elevador terceirizado, contrato também. E os certificados operacionais, tá bom? O certificado digital também. Procurações simples de assembleia e por condômino específica. Essas procurações elas devem estar junto com a lista de presença, tá bom, pessoal? Muito importante isso. E o edital de convocação de assembleia de condôminos ordinária e extraordinária. Então vai colocar tudo junto? Sim, quando você tem os arquivos digitais, quando você imprime, coloca tudo junto. Edital, ata e lista de presença com procurações, tá bom? Esses são os documentos básicos de um condomínio. Agora a gente vai para os documentos contábeis, eles são mais técnicos, que é o cartão do CNPJ. Esse é um documento que pode ser retirado na Receita Federal a qualquer momento, mas ele é muito importante porque ele fala se a empresa está ativa ou não, se ela está baixada ou não, tá bom? Pasta de prestação de contas, isso é muito importante, vocês têm que guardar essa pasta de prestação de contas, porque o síndico, ele responde até 5 anos depois da sua gestão. Então, eu sou síndica, terminei minha gestão em 2020, somente em 2026 que eu deixo de responder por alguma coisa que foi feita ali, tá bom?
A pólice de seguro é muito importante, porque se houver um sinistro no condomínio, o que acontece? Você precisa da pólice que esteja à mão para que possa estar resguardando ou fazendo o pagamento do seguro. Planilhas de orçamento, sempre atualizadas, tá bom? Se vocês na projeção orçamentária fizeram, vamos fazer uma reforma o ano que vem, vocês sempre têm que estar com a planilha de orçamento para reforma do condomínio. Orçamento da empresa tal, orçamento da empresa tal e orçamento da empresa tal. Façam isso de forma que fiquem mais claro e transparente para os condôminos, caso seja interpelado, tá bom? Notas fiscais dos produtos adquiridos, eu coloquei aqui em separado, porque essas notas fiscais são aqueles imobilizados. São maquinários que vocês compram para ficar na empresa, para ficar no condomínio, tá bom? Para poder estar gerindo aquele imobilizado e verificando a vida útil dele. Relatório de despesa e receita dos últimos 5 anos, como eu falei para vocês, o síndico é responsável por 5 anos, então tem que estar esse relatório de receitas e despesas sempre. Taxa anual de licenciamento para funcionamento de elevadores. Muito importante isso daqui, pessoal. Geralmente, quando tem um edifício e tem elevadores, a empresa contratada, ela já tem seguro e ela já traz todas essas taxas, todos esses certificados, para quê? Para que você não precise ficar correndo atrás e facilite o serviço. Afinal de contas, para essas licenças, é ela que vai prestar toda a informação. Então, vocês têm que escolher bem a empresa que vai gerir os elevadores do seu condomínio, tá bom? E a apuração de contas da administração anterior, como eu falei para vocês, o síndico é responsável por sua documentação e a da gestão passada. Documentos técnicos de manutenção. Essa aula hoje, gente, vai falar só sobre documentos, tá bom? Então, tem a relação inspeção anual. Essa inspeção anual, você pode pegar aí, inspeção de gás, de água, redes de água, se tem algum vazamento, entendeu? São todos esses relatórios que você tem que ter anualmente. A pólice de seguro também anualmente. E se houve algum sinistro, todas as comprovações e notas fiscais, tá bom? Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso é muito importante, tá, pessoal? Pode até ocasionar multa se vocês não tiverem. E atestado de inspeção elétrica. Atestado de inspeção de gás e atestado de brigada de incêndio. Dependendo da quantidade de pessoas, é obrigatório você ter uma brigada de incêndio dentro do condomínio. Aí você tem que contratar cursos para fazer, para que as pessoas possam, em caso de um incêndio, que ninguém espera, né? Em caso de um incêndio, elas podem ter um norte de como deve proceder. As iluminações de emergência sempre em conformidade. Se houver um apagão, elas têm que acender e faça testes direto, tá bom, pessoal? Aqui eu coloquei anual, mas de 6 meses, ou sempre que alguém reclamar, dá uma analisada em todas na rede elétrica também, para ver se está chegando energia lá. Certificado de limpeza de reservatório e dedetização. A dedetização, pessoal, é muito importante porque evita barata, escorpião, ratos, pestes em geral, entendeu? E a limpeza dos reservatórios de água e também de esgoto é importante porque se houver algum problema, algum entupimento, você já limpou, você já fez a manutenção e você resguarda o condomínio de alguma responsabilidade solidária, entendeu? Com os certificados por empresas profissionais que atendem esse mercado. PCMSO são os documentos agora, são os documentos dos funcionários que vocês têm que ter com vocês. PCMSO e PPRA são documentos da norma regulamentadora número 17, se eu não me engano. Programa de controle médico de saúde ocupacional, que o funcionário tem que fazer a cada período, né? E o programa de prevenção de riscos ambientais. Folha de ponto dos funcionários, se houver funcionários no condomínio, tem que ser exigido, tá bom? Se houver funcionários terceirizados, quando você for fazer o pagamento do terceirizado, exija também. Por quê? Vamos lá. Isso é muito importante
Esse e esse daqui, comprovante de pagamentos de benefícios trabalhistas e tributos. O condomínio, ele é responsável solidariamente por todos os impostos a serem pagos. O que eu quis dizer com isso? Quando o funcionário terceirizada, você tem uma terceirizada de limpeza, colocou um funcionário para trabalhar lá. Só que ela não recolheu o INSS nem o FGTS do funcionário. O funcionário sai e vai processar a empresa. A empresa, o funcionário não vai processar só a empresa. Ela vai processar a empresa e o condomínio. O que acontece nesse caso? Se a empresa não tiver dinheiro para pagar o INSS, as verbas trabalhistas, o condomínio vai ter que arcar. Entendeu? Por isso, é muito importante vocês terem isso daqui. Ah, mas a empresa não passou esse documento. Não faça o pagamento sem antes receber esse documento, tá bom? Então, pessoal, aqui nós falamos aqui um pouco sobre os documentos de um condomínio, que são os documentos básicos, os documentos contábeis, os documentos de manutenção e os documentos de funcionário. Esses 4 tipos de documentos vocês têm que ter sempre organizado, porque podem ser requisitados a qualquer momento, tá bom? E principalmente dos funcionários terceirizados ou próprios, sempre guardem, se resguardem de uma possível ação trabalhista, para que não precise onerar o condomínio em coisas a mais que não há necessidade. Eu fico por aqui, muito obrigada e um beijo a todos.